E aí, pessoal, antes de você assistir esse filme, faz o que, amor? Ó, clica lá, tá? Aperta o sininho, se inscreva! A gente Não precisa que você se esquece. inscreva no canal, ó, aperta o sininho, dá o seu like, Exatamente. dá sugestões lá nas descrições, lá embaixo, lá no chat e compartilha. Compartilha. Tá bom, agora você vai ficar com um programa maravilhoso que eu e ela preparamos para você. A gente te ama demais. Olá, a Boa paz do noite. Senhor. Tudo bom, minha filha? Tudo bom, meu filho? E você? Estamos nessa, né? Eu também. Olha, você acredita? Olha, vocês não vão acreditar. Não, né? mesmo. No Com programa, certeza. hoje já é o terceiro dia e eu tenho que avisar vocês uma coisa muito séria. Eu tô acordando 5h30, 15 para 6 da manhã, dormindo 00:30, 1h da manhã. Pois é, né? Não tá fácil. Olha, esse tempo de coronavírus tem que acabar, porque quando não tinha coronavírus era menos puxado. Enquanto vocês ficam em casa tudo deitadinho vendo TV, eu trabalhando direto para poder chegar até vocês, você não tem ideia. Verdade. Trabalha mesmo, porque tem aula para dar, fica com aula de psicanálise, aula de seminário, né? Fora as pregações para poder... Tem que preparar matéria para livro. pregar, matéria para ensinar, material de psicanálise para ensinar. Essa cabeça ali não para. Bom, mas eu estou feliz, cansado, mas feliz, né? Graças a Deus, ok? Bom, gente, uma boa noite a vocês. Eu quero ler um texto com vocês aqui de Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, 10. É uma linda passagem bíblica que fala sobre a luta que cada um de nós temos. Verdade. E nesse fim de semana, está se supondo que nesse fim de semana, está se pressupondo que vai ser o fim não, né? A diminuição do isolamento social, ok? O pressuposto é que na data de hoje, possivelmente amanhã ou depois de amanhã, nós vamos ter um fim de semana mais tranquilo, porque é feriado, que vem por aí, dia 1º de maio. Mais um, né? Mais um feriado. E, portanto, está tudo cooperando para, de algum modo, o povo ficar em casa. Mas na segunda-feira, dia 4 de maio, né? É segunda-feira, então já começa algumas atividades empresariais. Algumas lojas já vão poder abrir e vai por aí afora. Mas tudo com Uma coisa importante máscara, que eu vou dizer a vocês, hein? Eu e ela. É importante sair com máscara. Nós temos alguns amigos nossos, porque enquanto a gente estava ouvindo falar que o Covid tinha pego fulano, ciclano e beltrano, noutro estado, noutra cidade... a gente ficava achando que não ia chegar muito Não chegar. Mas quando começou a chegar perto da gente... A família. Família. Amigos nossos vieram a óbito, ok, né? Então... Olha, pessoal, eu estou vendo pessoas que não estão se preocupando, não estão usando máscara, ok? Não estão lavando a mão adequadamente. Gente que fala em cima do pão na padaria. No mercado não pode... Que já não é higiênico, né? No mercado não pode entrar sem máscara, ok? Então, mesmo que não haja regra no supermercado de proibição de entrar com máscara, vá de máscara, tá beleza? Honestamente, eu não sei, precisam me explicar por que tem que usar máscara enquanto a gente dirige. Eu não sei, né? Porque não tem ninguém do lado, né? Não tem ninguém do lado. Não há necessidade. Mas, quando trabalha de Uber, ok, tem que botar a máscara, ok? Tá bom, tá? Especialmente passageiro que solta pum, né? É pior que Covid. Aí tem que ser a máscara tem que ter oxigênio. Jesus do céu, você nem imagina, né? Bom, o fato todo é que eu vou ler o texto bíblico, que eu estou aqui falando com vocês, quase que esqueço do texto bíblico. Pois é, né? Diz assim, Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Que coisa muito interessante dentro desse texto. O apóstolo Paulo parece ser redundante, sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu vou começar um pouquinho de trás para frente, amor. Lembra, falando sobre a força do seu poder, lembra que quando o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico, e eles se reuniram no templo com Neemias, depois que Esdras e os escribas leram o texto bíblico, fazia tantos anos que eles não ouviam a leitura das escrituras, que eles choravam. Começaram às 6 da manhã a leitura, era 3 horas da tarde e estavam lendo ainda as escrituras e choravam por ouvir as escrituras. Foi quando Neemias passou um pregão dizendo: não vos contristeis e não choreis, porque hoje é dia consagrado ao Senhor e a alegria do Senhor é a nossa força. Uma das coisas que eu acho tão maravilhoso, o apóstolo Paulo nessas cartas dele, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Minha gente, essa não é a hora da gente ficar com a cara fechada, triste, amarrada, acabrunhada, derrotado para baixo. Sorria. Mesmo que você não consiga, sorria. Sorria. Porque aí, ao sorrir, você ilumina o lugar. Onde você estiver, quando você entra no mercado, bom, não dá para você sorrir, porque com a máscara vai tapar sua boca, né? Mas os olhos... Mas os seus olhos vão indicar. Sempre sorria para uma pessoa. Mesmo que ela não sorria para você, como se ela estivesse dizendo: por que você está rindo, bobalhão? Sorria porque você é alegre. Amém. E você tem a alegria do Senhor, que é a tua força. Amém. E sede fortalecidos no Senhor. Olha, a fortaleza que você vai ter não está no dinheiro que tem. E olha que dinheiro às vezes ajuda. A gente vai narrar umas experiências que nós passamos aqui, umas dificuldades que nós passamos por falta de dinheiro. O dinheiro ajuda, é uma ferramenta. Muito boa. Mas não adianta nada essa ferramenta se todo recurso não vem de Deus. Exatamente. Porque às vezes o dinheiro pode comprar determinadas coisas temporais, mas ele não compra o amor de uma mulher como essa, não compra a bênção de filhos que nós temos, nem amigos como vocês que nós temos. Principalmente os dois que estão aqui e a família deles. Dinheiro nenhum compra essa amizade. E é muito cara, muito cara. Então aquele que tem amigos, ele tem riqueza. E nós somos zilionários. Amém. Oh, glória, né? Oh, porém, o que eu quero dizer ao Senhor, apesar de todas estas coisas, nós encontramos, às vezes, amigos que nos decepcionam. Com certeza. Nós encontramos até parentes que nos decepcionam. Isaías chega até ao ponto de dizer: pode uma mãe esquecer-se do filho de seu ventre? Porém, ainda que uma mãe se esquecesse do filho do seu ventre, eu não me esquecerei de vós. Na palma das minhas mãos eu vos tenho. Que coisa tremenda. Por isso que, apesar de você se fortalecer com os amigos, com as pessoas que te compartilham a alegria, apesar do dinheiro que você possa ter ou não ter, que seja a sua ferramenta, mas essa não é toda a sua alegria. A alegria verdadeira vem do Eterno, do Senhor. A verdadeira fortaleza vem dele. Porque no dia da angústia, diz o Salmo, o Senhor me esconderá no seu pavilhão. Amém. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Amém. Socorro bem presente na hora da angústia. Que coisa tremenda. Portanto, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém, queridos? Amém. Amém. Glória a Deus. Pois bem, amor, o que nós vamos falar hoje aqui para essa gente, na história que nós vamos contar para eles, entendeu, né? Essa aqui é a história que a gente vai contar para eles é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente? Muito diferente? Não sei não. Acredito que nós só vamos falar um pouco mais da nossa experiência, né, isso, gente? Né? Lá em Goiás, né? De igreja pequena, né? que fomos pastorear.
o que acontece, no que se passa, correto? As dificuldades, que são muitas. Quando nós fomos para Goiás, nós fomos, claro, esperançosos de que a igreja iria explodir rápido. Nós já tínhamos nos acostumado. Mas assim, vamos dizer assim, né, amor? Desculpa, mas você, né? Porque eu, na verdade, acabei ficando mais por conta das crianças, né? Então, mais você ficou de frente. Porque nos primeiros anos de ministério, o maior ministério dela foram os filhos. Porque quando nós fomos para Goiás, chegamos em Anápolis em 83, o mais velho estava com 7 meses e pouco de nascido. No ano seguinte, ela engravidou do meio, da Josi. E aí, quando o Dudu tinha completado 1 ano, ela descobriu-se grávida. Não foi no aniversário de Dudu, porque o aniversário dele foi no Rio de Janeiro. Mas foi em abril que você descobriu que estava grávida. Exatamente, quando eu cheguei de volta, fomos de volta para Goiás, aí sim eu... E por acaso eu acho que foi no aniversário do Dudu que ela embarrigou, entendeu? Dudu fez 1 ano e ela engravidou, né? Comemorou muito, né? Não sei se ela comemorou ou não, né? Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Bom, o fato todo é que 9 meses depois nasceu Josi. Não, foi em janeiro, né? Em janeiro. 9 meses depois, não podia ter sido em fevereiro, porque ela teria nascido de 7 meses, né? Exatamente. Então, engravidou em janeiro, em setembro ela nasceu. E nasceu um pouquinho depois da metade de setembro, e aí estávamos com pouca idade, já com 2 filhos. E uma coisa que eu quero avisar aqui, é um ensinamento que eu sempre dou a alguns jovens, alguns desinformados que vão assistir conosco nesse vídeo aqui agora. Uma das coisas mais interessantes é que a ignorância, ela às vezes ajuda e às vezes atrapalha um pouco. Nossos filhos sempre foram e sempre são herança do Senhor. Com certeza. Apesar de nós termos feito os planos de demorar a ter filhos, eles vieram bem na nossa juventude. E foi exatamente porque nós tínhamos vigor para enfrentar a situação que eles vieram. Mas uma coisa que eu quero dizer a vocês, né, muito simples. Eu pensava que a mamãe aqui amamentando, eu pensava que ela não iria engravidar. Também pensei, me contaram essas histórias, né? Então a gente fica achando que o negócio... Nos enganaram. Né? Nós nos enganaram e nós nos enganamos. Ao contrário, durante a amamentação, é aí que a amamentação limpa o útero e torna mais produtivo em termos de óvulo, o corpo da mulher, o ovário dela. E aí, o que aconteceu? Ela amamentando, engravidou de David. A Josiane estava com 5 meses de idade. Eu estava com 5 meses, mais ou menos, né? Quando ela descobriu que estava grávida. Ela já estava já com 2 meses de gravidez, quando o Josi estava com 5 meses. E sobre esse fato, depois eu vou narrar para vocês sobre uma experiência muito interessante que eu e ela, como professores, e como também atendente de psicanálise, tem uma figura muito interessante do que ocorreu com a Josi, que faz parte da visão de Melanie Klein, uma psicanalista, que tem uma ideia muito interessante do fato que ocorreu com a Josi, que a gente vai narrar na outra live, no outro programa. O fato é que ela engravidou e aí, com 1 ano e 20 dias, Josi estava completando 1 ano e 20 dias, David nasceu. Como é que foi? Conta para nós, meu amor, lá no hospital, quando o médico, porque elas 3 foram cesáreas, todas 3 foram cesáreas. Porque o organismo dela não dava nem sinal de que ela ia dar à luz. Verdade. E aí, como é que foi aquela experiência que você me contou, de um médico perguntou, e aí... Com a Josi, né? Com a Josi, o médico perguntou. Ganhando, ele fazendo a cesárea, né? Ele
pegou as trompas e disse, corto ou não corto? Aí eu pensei, eu falei, não, não corta. Aí ele, tem certeza? Eu falei, tenho, não corta. E aí ele Não cortou. não cortou, lógico, né? Porque eu não tive nenhuma dessas coisas aí de cortou e depois que ligou de novo, nada disso. Não foi cortado mesmo. Ela só tinha 23 anos de idade. E pronto. Tá? Mas eu também não imaginei, caramba, vou engravidar logo em seguida? Não. A gente não tinha imaginado nisso, né? Que fosse mais um tempo, né? E como você lembrou mesmo, né? Achamos que eu amamentando não ia ter risco de engravidar. Esse risco, né? Pelo contrário, né? E foi assim, ele perguntou, mas eu não... Quando o David nasceu, esse eu fiz questão de, junto com ela, fotografar. Naquela época a gente já podia fotografar. Naquela época a gente não sabia o sexo do bebê. Naquela época... Já sabia? Sabia naquela época? Nem dos 3 eu sabia. Não, eu sei, mas naquela época não davam pra gente, não tinha exame pra informar lógico. Por exemplo... Como hoje em dia tem, né? Já existia, só que a gente não tinha grana, minha filha. É mesmo? Não tinha grana para fazer. E ela foi atendida muito bem naquela época em Anápolis. Foi atendida pelo Hospital Evangélico, não é? Graças a Deus. Mas muito bom. Ela é dirigido por presbiterianos e é um atendimento excelente que ela teve. Graças ao bom Deus, foi excelente. Foi uma época muito boa. Nesse sentido de saúde, foi ótimo. A dificuldade que nós tivemos foi para criar as crianças. Não por conta do que eles fizeram, muito pelo contrário. Eles sempre foram ótimos meninos. Mas a grande dificuldade era grana. Como um rapaz de 26 anos de idade, ela com 24 aninhos de idade, um salário pequeno, com uma igreja muito pequena, pagando aluguel ainda, arcar com o custo de 3 crianças. Fralda, naquela época, era fralda de pano. Eram 150 fraldas. Eu colocava na média aí de umas 80 no varal e algumas de molho e as outras usando. Então, quer dizer, eu tinha que estar sempre passando aquilo tudo. Porque essa mulher, ela foi pastora de filhos. Foi. É sério? Tive que ser, né? Não podia cobrar dela, e é isso que eu estou querendo falar com você, varão. Não tem como você ficar cobrando da sua esposa com filhos pequenos que ela fique dedicada a outros trabalhos, como o trabalho da igreja, o trabalho profissional. Rapaz, é a casa, a criança e mais o que você planeja. Não dá. Ela abriu mão do trabalho da igreja. Ela tinha pessoas que dirigiam o trabalho. Ela não era líder de mulheres na igreja. Elas queriam, né? Elas queriam, mas não tinham ideia. Você não tem ideia do que é uma mãe cuidar de 3 filhos. Especialmente agora, gente, mais do que nunca vemos, porque ela ajuda a filha dela com 3 crianças, que a filha também enveredou pelo mesmo caminho, né? Oh, Jesus. Eu acho que ela gostou de ter 3, de serem 3 na casa e quis fazer da mesma forma. Se bem que a gente era bem jovem quando nós tivemos os 3. Ela é jovem ainda, mas não tão jovem como nós. Não tive nenhum problema que a nossa filha teve, né? Sim. Infelizmente, nas 3 gravidez. Né? E inclusive, nós vamos na semana que vem, junto com ela, nós vamos estar ela aqui conosco, contando a história do Matias. De o que ela passou, as dores que ela passava, a perda do primeiro bebê, até que de uma maneira maravilhosa e miraculosa, Deus interveio e aí veio o Matias. Aí, né? Deus abriu assim. E abriu de maneira maravilhosa. Foi Micaela e Gabriela. O fato é que conta pra eles as dificuldades que nós tínhamos com roupas deles. Né? Eram muitas, né, amor? A gente vivia de doações, né? Apesar de que as pessoas achavam que eu não ia vestir os meus filhos com as roupas que eles ganhavam. Claro
claro que eu ia vesti-los. Se eu não colocasse, eles não iam ter roupa para vestir. Nós nunca tivemos orgulho, ou luxo, ou soberba para não usar as roupas que as pessoas doaram. Até hoje, por exemplo, você tendo a sua camisa em casa, a sua camisa Dudalina, ok, né, Lacoste, ok, seu tênis polo, ok, tá, menos a sua cueca. Mas você tendo essas roupas de marcas e querendo doar, eu recebo de bom coração, especialmente vidro de perfume, entendeu? Ferrari, entendeu? Né? Esse aqui é um viciado em perfume, é viciado mesmo, viu? Meu perfume dá 1 ano, ele durante 1 ano usa 12. Pois é, meu filho. Então, só para terminar essa parte aqui, né? Nós ganhamos, nossos filhos vestiam muita roupa, roupa chinesa, já naquela época. Né? Que me deram, que nos deram, que ganhou. Entendeu, né? Então, não tinha dinheiro para comprar essas coisas. Fralda descartável, nem pensar. Eu nem sabia que isso existia. Embora na época usavam, mas era caro, mas a gente usava fralda de pano. Claro. E o fato todo que as roupas que nos doaram, eu não me lembro de quem nos doou, honestamente, mas Deus abençoe grandemente, que hoje, graças a Deus, nós temos o privilégio de nossos filhos e a nossa filha doar roupas novinhas, que na verdade não são doação, para dar para pessoas que estão desesperados precisando. Na nossa igreja, por exemplo, é uma troca. Vários irmãos ajudam um ao outro. Tati, a nossa pastora Tati, que é uma maravilha, ela faz questão de juntar as roupinhas todinhas da bebê dela, novinhas. E ela descobre as pessoas que ganharam o neném recentemente, vai lá, e uma doa a outra, né? É a Bruna do Diego, que doa para essa, é a esposa do Diego Cernem, a Ingrid, que doa para cá, é a minha filha, é a pastora Tati, e aquele negócio de rodando, e roupas novinhas, de alta qualidade. Se eu tivesse isso na época... Estava ótimo. Puxa, né? Estava muito bom. Mas Deus é bom. Deus nos supriu de todas as maneiras. Honestamente, nós não tínhamos dinheiro. E passávamos algumas dificuldades. Eu digo a você aí, não é fácil os pastores que pastoreiam pequenas igrejas. Vocês não têm ideia o que eles passam. Muita gente fala de que o dízimo é para sustentar pastor e de que é para enriquecer e dar carro para pastor. Olha, não chega a 10% a quantidade de pastores, de certo modo, bem remunerados. Porque 90% dos pastores do Brasil passam sérias dificuldades. Muitas dificuldades. E é por isso até... Não vai dar para a gente contar essa história aqui, mas nós vamos um dia contar, né? Era mais por isso que a sua mãe, né, a minha sogra, a dona Iraci, tinha dificuldade de aceitar, né, o ministério dele. Exatamente por causa disso. As dificuldades. Você imagina, ela cansou de ouvir eu dizendo que eu ia ser engenheiro. Depois eu trabalhava num banco, estava caminhando para a gerência. E logo largo aquele emprego para ganhar muito menos. É isso aí. Amém? Então, gente, eu vou falar sobre inveja, né? Bullying, que às vezes as pessoas acham que bullying é só na escola, nos lugares assim, bem sociais, né? Mas na igreja a gente também sofre bullying. Eu e minhas sobrinhas, na nossa adolescência, éramos assim, eu, minha irmã e mais 2 sobrinhas. Então, eu e minha irmã, por exemplo, não tínhamos roupa nem calçado para ir para a igreja, né? Eram muito pobres e era muito difícil quando a minha mãe conseguia fazer alguma roupa para a gente. Então,
quando nós nos convertemos, começamos a frequentar a nossa igreja, a igreja de pedra rasa, nós tivemos um problema lá em relação a isso. Porque as minhas sobrinhas, e até se a Neuza estiver nos vendo agora, ela vai lembrar dessa época, porque, graças a Deus, o meu cunhado tinha uma situação boa e ele dava bastante condições, tinha condições de dar roupas e calçados às minhas sobrinhas, coisas boas. Então, o que acontecia? Nós vestíamos a roupa dela e revezávamos aos domingos quem que ia com a roupa que foi no domingo anterior. Era assim que nós fazíamos. Para nós era comum, não tinha problema nenhum, né? Nós estávamos ali indo para a igreja, aquelas moças que adolescentes que queriam estar na casa do Senhor. Só que existia algumas moças dentro da igreja que ficavam observando isso, ficavam olhando essa questão e ficávamos ouvindo conversinhas, né? Infelizmente, de que nós estávamos ali usando a mesma roupa todo domingo. Que coisa, né? Que preocupação. Não tinha, lógico, coisas de adolescentes, né? Moças adolescentes. Existia uma nesse grupo que sempre estava com roupas diferentes, sempre, porque a sua mãe tinha condições financeiras e lhe dava essa condição. Então, eu simplesmente cheguei para o meu pastor e falei com ele, nosso pastor Nelson, que já está com o Senhor, eu falei com ele, olha, não vai dar para eu vir mais para a igreja não. E ele falou assim, por que não? Eu naquela época, quando eu me converti, ele me colocou para ser professora da classe de crianças. Vem disso que nós sempre nos preocupamos em que as igrejas tivessem departamento infantil. Então, eu dava aula para as crianças. E ele ficou assim, por que você vai parar de vir? Eu falei, não, pastor, sabe o que é? É que minha família é muito pobre. Eu não tenho condições de vir para a igreja sempre de roupa diferente. E o que está acontecendo? A gente fica aqui escutando conversa de que nós estamos repetindo roupa, né? Calçado, isso chateia. Então, o meu pastor chegou e falou assim, vem cá, quem é que está fazendo isso? E nós vamos conversar. Eu falei, tá bom, pastor, então nós vamos fazer isso. Nos reunimos, ele colocou na sala todas as moças, na época, e falou, olha, está acontecendo isso aqui na igreja, e vocês sabem que nossas irmãs aqui não têm condições de estar sempre de roupa nova, todo domingo, e se você está incomodada, dá a elas condições de estar aqui sempre no domingo com roupas diferentes, né? Doe a sua roupa ou faça uma roupa nova para cada uma todos os domingos. A coisa é o seguinte, eu quero que isso acabe aqui. Eu não quero mais que isso aconteça porque nós, dentro da igreja, estamos aqui para fazer a vontade de Deus, trabalhar para o Senhor, e é isso que elas têm feito. Feito a vontade de Deus. Então aqui eu não quero mais saber disso. Tô bem entendido por todos? Todo mundo, com certeza, pastor. Acabou. Nunca mais houve essa questão. E é assim, entristece os corações. Eu podia até simplesmente não mais aparecer na igreja, porque a minha igreja era bem longe. Eu morando aqui em Caxias, ia sempre para casa da minha irmã no fim de semana.
mas eu gostava tanto de estar na igreja, sempre amei estar na casa do Senhor, sempre. E ali era por causa das minhas sobrinhas, então a gente estava sempre junto, nós fomos criadas juntas, né? As minhas sobrinhas são quase a minha idade, somos juntas ali. Então éramos sempre muito amigas, até hoje. Então a gente ficou muito chateada, fiquei muito triste, porque eu teria que parar de ir à igreja por causa disso. Mas o meu pastor deu logo a solução, né? E hoje, todas, graças a Deus, estão dentro da igreja. Trabalham para o Senhor, fazem a vontade de Deus. Aquilo ali foi quebrado, né? Foi destruído, foi desfeito por causa da palavra do nosso pastor. Ele agiu à altura naquele momento e tudo foi cancelado, graças ao bom Deus. As meninas também continuam, uma, acredito, dentro da casa do Senhor, outra está fora há um bom tempo. Mas Deus funcionou ali através do nosso pastor tremendamente. E eu louvo a Deus por causa disso, por causa desses momentos em que nós tivemos ali, mas nós tivemos o coração que nós tínhamos dentro da obra foi vamos dizer assim, foi visto pelo nosso pastor e ele viu a necessidade de lutar por nós. Amém? E o que eu digo hoje, né, que para vocês, em geral, dentro da igreja, é que infelizmente ainda acontece esse tipo de atitude, esse tipo de coisa, de você ficar olhando para quem veste bem, para quem não veste, fica conversando coisas, falando, cochichando. Isso não é bom, isso não faz bem a ninguém, correto? O que eu digo para vocês é: amem mais, né? Ao invés de você ficar falando do seu irmão, falando da sua irmã, criando intrigas, correto? Busquem a solução de se aproximar dessas pessoas, se aproximar desses jovens, desses adolescentes, porque isso acontece muito entre essa faixa etária, né? Dessas conversinhas, desses disse-me-disses, e cria mágoa, ressentimentos dentro do coração. Eu digo, vamos buscar solução para isso, é quando você vai até o seu líder, fala, conversa, o seu líder vendo que há uma sinceridade dentro do seu coração, de não deixar que aquilo se alongue na sua vida, aí ele vai trabalhar também com aqueles outros que ficaram falando, que ficaram usando de bullying, te entristecendo e enfraquecendo a sua fé. Seja firme, seja fortalecido, seja forte no Senhor. Amém? Não desista de trabalhar na obra. Em nome de Jesus. Bom, nós queremos terminar então o programa nesse momento, mandando um abraço para cada um de vocês. Amém. Tive que sair porque o meu relógio parou, né? E muito obrigado por você ter nos acompanhado. E nunca esqueça, tá? Os adolescentes, às vezes, eles são criminosos. Muito, infelizmente. E eles reparam no que o outro não faz, e a zoação vira bullying e vira transtorno na vida das pessoas. Transtorno mesmo. O Senhor abençoe vocês, que a graça de Deus seja sobre cada um de vocês. Um beijo para todos vocês e todas vocês. A paz do Senhor. Se inscreva! Ó, pessoal, se inscreve aí no... Se inscreve. Ativa o... sininho. Ativa o sininho. Esquecer de ativar o sininho, gente. Deixa o seu like. Que mais? Deixa um comentário.
sobre a live, fala sobre algum assunto. De repente você quer nos sugerir algum assunto, né, amor? Ó, e compartilha! Compartilha, tá? Aperta o sininho, aperta aí, tá? olha aí, Ok. ó. É, Vai lá e se inscreve. Tá vendo aí onde que você vai? tá? Não esquece.